Olá, concurseiro, olá, concurseira. Estamos aqui para mais uma aula de atualidades para concursos. E nessa aula iremos abordar os seguintes temas. Vamos ao primeiro. Por que a China possui tanta importância na economia mundial? Já parou para pensar nisso? E se você voltar no tempo e for fazer uma análise em jornais e em revistas antigas, vai perceber que isso não era comum, não apareceria. E daí, por que nos últimos 10 anos isso se tornou comum? É impossível você abrir um jornal em seu dia a dia e não aparecer algo relacionado sobre a China. E onde vai aparecer esse tema na sua prova? Ou como que isso pode inspirar a banca que elabora questões de atualidades sobre esse tema? Vamos lá, me acompanhe. Analisaremos alguns tópicos aí que podem inspirar a banca. Cultura. A China tem uma cultura completamente diferente do restante do planeta. Uma língua que para nós é completamente impossível de aprender. Esse impossível aí é claro entre aspas. Tecnologia, um ponto importantíssimo. Uma boa parte dos produtos que nós usamos hoje vem da China. Por exemplo, esse tablet que está sobre a mesa foi desenhado na Califórnia, mas foi feito na China. Por que isso lá? O que acontece? O que a China tem para oferecer? Energia. A China vem por diversos meios buscando uma evolução na sua produção energética. Isso chama a atenção do mundo. Outro ponto interessantíssimo, relações internacionais. Como que a China se relaciona com o restante do mundo? Principalmente quando nós entendemos que a China tem um sistema econômico e uma maneira de pensar do ponto de vista comunista, como que ela consegue entrar no restante do planeta que é capitalista. Automaticamente as relações internacionais e suas vinculações históricas. Se nós formos pensar rapidamente, vindo de Mao Tse Tung até aqui, como que isso nos influencia e como que eles são influenciados. Então, pensando nisso, essa aula eu gostaria que você relacionasse esses pontos e também quando você for buscar nas suas leituras no dia a dia, tá certo? Muito bem. No dia 24 de outubro, a Veja publicou uma matéria muito interessante e com o seguinte título. Veja lá, o grande teste da China. Essa manchete da revista Veja, o grande teste da China, também você vai encontrar em diversos outros jornais. Por exemplo, no jornal O Valor vai tratar desse tema, mas com outra manchete. O Estadão também vai tratar desse tema. A Folha de São Paulo tem uma seção digital dizendo o seguinte: sucessão chinesa, Pequim precisa encontrar novos estilos de liderança, então vale a pena fazer essa busca e ver o que está acontecendo em relação a isso. Então, a China é um tema comum nos jornais e revistas e muitas outras matérias ainda vão aparecer sobre isso e você deve ficar atento. Ao lermos sobre a China, é preciso você se perguntar o seguinte: por que é importante eu conhecer a China e o que eu preciso conhecer sobre a sua organização? Vamos então para algumas justificativas a respeito desta pergunta e relacioná-las com política internacional. Primeiro, a China é a segunda economia do planeta e o grande exportador global. Importantíssimo isso. Automaticamente, ela acaba direcionando a economia do mundo. Outro ponto importante, está em uma crescente em relação aos armamentos, ou seja, produzindo sempre mais armas. E lembre-se do seu potencial atômico, o que a coloca também como um ator importante nas relações internacionais. Outro ponto que você deve ficar ligado quando for estudar: tem domínio
econômico da região Indo-Pacífica. E como eu falei, região Indo-Pacífica é um ponto geográfico, vale a pena você se localizar em um mapa, olhar onde está a China, os seus vizinhos. Você vai ver que vai encontrar o Japão, que tem uma economia importante, apesar de estar em crise, a Índia, a própria Rússia. Então essa área é estratégica. E aí, fazendo uma relação didática, pense no jogo de War, aquele tabuleiro onde os atores ficavam disputando territórios, novas conquistas. Outro detalhe importantíssimo que você deve ficar atento ao estudar a China. Obrigou os Estados Unidos, no início de 2012, a promoverem a mais profunda mudança estratégica na sua política externa, no que diz respeito às políticas de defesa e comercial. Pensa comigo, como defesa e comercial? Falei anteriormente que a China vem aumentando o seu armamento. Ela tem capacidade de produzir cada vez mais armas. E os Estados Unidos sempre teve preocupação com países que aumentam o seu poder bélico. Automaticamente, a China é um grande vendedor e um grande comprador dos Estados Unidos e mantém de forma artificial a sua moeda desvalorizada em relação ao dólar. Isso é um ponto que sempre incomoda os Estados Unidos e fez parte do debate entre os dois então candidatos à presidência dos Estados Unidos até que Obama viesse a vencer. O interessante nesse jogo, e que eu quero chamar a atenção, e eu sempre falo sobre isso, faz uma relação aí rapidamente comigo, ó. Durante a Guerra Fria, nós tínhamos dois sistemas econômicos antagônicos, Estados Unidos e a então União das Repúblicas Soviéticas. Estados Unidos e União Soviética não faziam compra e venda um do outro, ou seja, era impossível você encontrar dentro dos Estados Unidos um produto feito ou produzido pela União Soviética. Idem também na União Soviética, você não encontrava à venda produtos desenvolvidos nos Estados Unidos. Isso era uma afronta ao sistema econômico. E hoje? A China tem um sistema econômico antagônico ao dos Estados Unidos, mas eles se tornaram parceiros comerciais. Vale a pena fazer essa análise e pensar sobre isso. Isso pode ser um tema que chame a atenção da banca e eles transformem isso em questão. E diretamente com o nosso país, com o Brasil, quais pontos justificam a importância da China? Em que nós devemos ficar atentos e como nós devemos analisar? Vamos lá. No ano de 2004, os dois países criaram uma comissão chamada Sino-Brasileira de Alto Nível, Concentração e Cooperação. E sobre isso, eu gostaria que você prestasse atenção nesse breve histórico que tem no vídeo e também fique atento aos termos que são usados nessa matéria. Acompanhe. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o vice-primeiro-ministro da China. A comitiva chinesa se encontrou também com o vice-presidente Michel Temer na segunda reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. Cooperação energética, educação, ciência, tecnologia e inovação foram alguns dos assuntos tratados. A segunda reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação foi comandada pelo vice-presidente Michel Temer e pelo vice-primeiro-ministro chinês Wang Qishan. Participaram também ministros das áreas de interesse da agenda dos dois países, como energia, educação e ciência, tecnologia e inovação. No Palácio do Planalto, o vice-primeiro-ministro e integrantes da comitiva chinesa foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. A Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a COSBAN, foi instalada em 2006 para fazer avançar as relações entre os dois países. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para os chineses passaram dos 44 bilhões de dólares e as importações foram de quase 33 bilhões. Há interesses recíprocos e nós, pela parte brasileira, pudemos enfatizar o grande interesse que temos em aumentar a nossa exportação de carnes para, tanto carne de suína como de aves, como bovina, para a China. Tratamos de alguns casos que preocupa a indústria brasileira, né, como a questão do aumento das exportações
brasileiras de produtos manufaturados para a China. Solicitamos que também fosse objeto das preocupações chinesas um eventual dimensionamento voluntário das exportações chinesas para o Brasil. Esta reunião da COSBAN incrementará ainda mais as relações do Brasil. Olha que interessante o que você viu no vídeo aí. Tratou-se de tecnologia, tratou-se de energia. Pessoal, esses são tópicos que aparecem constantemente nas emendas dos concursos, principalmente quando aqueles cobram atualidades de uma forma global, de uma forma mais ampla. Fique atento a isso porque pode sim ser tema de prova. Pensando ainda em termos de Brasil, olha só, ainda em relação aos atos da China e do Brasil, nós temos que entender que ambos enfrentam desafios e oportunidades comuns no cenário internacional e no âmbito bilateral as suas relações estão crescendo na compra e na venda. O Brasil tem matéria-prima e os chineses têm o quê? Uma população para consumir e o mundo que compra deles, fazendo uma relação aí bastante didática e rápida. Se o chinês aprendesse hoje a tomar café, o Brasil não conseguiria atender todo aquele mercado e faltaria café, por exemplo, dentro do nosso país. Uma bebida que é comum para nós e as que eles ainda não se acostumaram ou, entre aspas, não aprenderam. Outro ponto ainda em relação ao Brasil. Quando pensamos em comércio, o Brasil busca novas formas para ampliar as exportações de produto de maior valor agregado e assim reduzir o seu crescente desequilíbrio na balança comercial. Lembre-se aí o seguinte, balança comercial, exportação e importação. Um país sempre tenta buscar mais exportação para que entre mais dólares em seu caixa e automaticamente ter aí mais poder de barganha. Olha só que interessante. É senso comum pensarmos que os Estados Unidos é nosso maior parceiro comercial e, na realidade, quem é o nosso maior parceiro atualmente é a China. É ele que vai comprar mais e vender mais em relação ao Brasil. Os Estados Unidos ficou nesse ponto em segundo plano. Os dois países têm assinado o chamado Plano Decenal, que tem por objetivo aprofundar a execução do Plano de Ação Conjunta lá de 2010 e também estabelecer prioridades em projetos chaves que vão do ano de 2012 até 2021. Veja, aí tem um projeto de Estado, um plano bem mais longo para ser planejado. No plano decenal estão agrupados temas que serão tratados pela diplomacia, governos e empresários. E se você pensar bem, são tópicos que estão nas provas. Entre eles, ciência, tecnologia, inovação e cooperação espacial, que por iniciativa brasileira figuram na primeira seção da temática desse plano. Por que a questão espacial eu quero chamar a sua atenção? O Brasil é um país gigante que precisa ser mapeado, precisa fazer planejamento de clima. Idem com a China, e os dois vêm desenvolvendo tecnologia nesse sentido. Diante disso, a revista Veja colocou em sua manchete um texto bastante interessante que eu quero chamar a sua atenção. Uma das frases da manchete é: o mundo aguarda com respiração suspensa. Quem? Esses novos dirigentes. Não é só a eleição, o dia da eleição, tá certo? Esse referendo também, como alguns chamam, para nós esses dois termos entram em conflito. Como que um país que, entre aspas, tem uma ditadura, onde as pessoas não escolhem pelo voto direto, vai ter eleição. Mas tudo bem, esse é um tema para você pensar também. Mas o mundo aguarda com suspense, por quê? Como que esses novos dirigentes vão atuar ao longo dos seus mandatos. É aí que você deve ficar atento. E a partir disso, analisar e, é claro, pensando o que vai ser cobrado na sua prova. Veja só, no caso da China, é a mais profunda mudança de troca de comando dos últimos 10 anos. Justamente na década que a China se tornou
segundo o jargão geográfico e diplomático, abre aspas aí, o GPS da geopolítica mundial e o termômetro da economia global. Vale a pena pensar e ficar atento a isso. Agora eu quero que você olhe comigo um gráfico, analise a posição da China no passado e como ela está hoje e como vai ser no futuro. Vamos lá. Veja só, analisando esse gráfico aí, foi usadas as bandeiras para representar cada país. Note que no ano 2000, os Estados Unidos era o principal país, Japão o segundo, Alemanha o terceiro, a França o quarto, Reino Unido o quinto, a China só aparece em sétimo na posição mundial. 2010, a mudança é brusca, é gigantesca. A China sai de sétimo para segundo lugar, ou seja, em 10 anos ela vai pular várias posições. E olha a previsão para o ano de 2020. A China tem a possibilidade de se tornar a primeira potência mundial. Claro que isso é em relação ao PIB, não significa que a sua população vai ser a mais rica. Entendamos aí o seguinte, PIB e população dá a renda per capita, mas isso não reflete a realidade, porque alguns vão ganhar de mais e outros vão ganhar de menos. Em relação a tudo que expus aqui, quero que você guarde algumas questões e reflita quando for ler mais sobre o assunto. Vamos a elas. Como será a política da China perante o Brasil e em relação ao restante do mundo com os novos dirigentes, claro, da China? O que vai acontecer com a economia global se a China entrar em uma crise econômica e frear seus investimentos, tanto dentro do seu país como no restante do mundo? Como que o governo vai se comportar, ou melhor, o novo governo vai se comportar em relação à liberdade de ir e vir e automaticamente em relação à liberdade de imprensa? Resolução de questões. Veja essa questão em relação à China. A China, por possuir um desenvolvimento econômico que se baseia na agricultura orgânica e na industrialização tecnologicamente avançada, é um dos países que menos emite CO2 na atmosfera. E a questão perguntava se essa afirmativa era certa ou errada. É claro que é errada. A China tem uma grande indústria ainda baseada no carvão. Se você lembra ainda das Olimpíadas, vai lembrar que diversas matérias mostrou aquele ar carregado, aquele ar poluído que durante as Olimpíadas muitas empresas não funcionaram para tentar diminuir aquela poluição. Portanto, essa questão está errada e é muito comum esse tipo de questão nas provas, então fique atento. A nossa próxima questão, vamos lá. De acordo com a avaliação do governo brasileiro, o G20 e o BRIC foram Brasil, Rússia, Índia e China, não estão funcionalmente articulados, pois respondem a objetivos diferenciados, estando o primeiro preceptualmente voltado para a definição, ou melhor, redefinição dos mecanismos de governança global no plano econômico, e o segundo para a abordagem de temas da política e da segurança internacional, como, por exemplo, da mudança climática e da questão nuclear. Você teria que julgar se estava certo ou errado essa afirmação. Ela está errada, porque esses países estão, sim, de maneira articulada. E uma ressalva aí, hoje nós temos que ter um S no final dos BRIC, porque entrou nesse grupo quem? A South of Africa. Ou seja, a África do Sul. O S, quando você encontrar num texto de jornal ou revista, não é plural como as pessoas estão imaginando. A África do Sul entra neste bloco econômico. Dicas de estudo. Pessoal, um livro importantíssimo que eu entendo que vale a pena qualquer concurseiro ler. Vamos lá. O Mundo é Plano, de Thomas Friedman. O mundo globalizado no século XXI.
Esse livro é fantástico, ele vai dar a você uma visão ampla de como o nosso planeta, do ponto de vista comercial, atingiu o atual estágio, como que nós estamos vivendo, como nós estamos nos relacionando. Então, vale a pena, é uma leitura mais densa, mas vai valer a pena. E quando você pensar especificamente em China, no país, esse país que vem encantando o mundo, principalmente nos últimos 10 anos. Gavin Menezes, 1421, o ano em que a China descobriu o mundo. Eu tenho certeza que você vai fazer descobertas fantásticas nesse livro, vai entender um pouco melhor, de uma maneira mais ampla, como que este país conseguiu em tão pouco tempo, e abre aspas aí por esse tão pouco tempo, conseguir se transformar na segunda maior economia do planeta e com perspectiva de em breve ser a primeira. E assim, concurseiro, eu me despeço desejando a você ótimos estudos e, é claro, boa prova.